Vamos dar só uma reforçadinha aqui, tá? Aqueles que não participaram quinta-feira passada. Aqui nós estamos nessas quintas-feiras a roda dos esclarecedores, tá bom? É um momento de estudo, tá? Então semana passada nós vimos como Deus tem trabalhado na história. Se você não viu, dá para procurar aí na página da igreja mesmo, da Igreja Batista da Vila Muniz, tá? O estudo de quinta-feira passada, ou no YouTube, Igreja Batista da Vila Muniz. Na página tá lá também, tá como a primeira da roda dos esclarecedores, tá bom? É muito legal ver como Deus trabalha. Hoje vamos dar continuidade, mas vamos dar um salto na história, tá bom? Porque vai ser um momento, hoje vai ser um estudo ao qual vai nos preparar, já fazendo um link para a próxima quinta-feira, também para onde vamos estar tratando de questões bem importantes e bem práticas para todos nós, tá? O tema de hoje, gente, se você tem sua Bíblia, se você quer anotar num caderninho, anota aí. O tema de hoje é o problema de entender aquilo que Deus não quis dizer. Olha aí, ó, o Mário falou até bicho. Basicamente é assim, já percebeu que às vezes você quer falar alguma coisa, a pessoa entende outra? Tem? Você quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra? Aí a pergunta é, quem que está errado? Você ou a pessoa que entendeu? Então hoje vamos falar sobre isso, um problema. Gente, como existem momentos em que nós entendemos aquilo que Deus não quis dizer. Muito. O mundo religioso de hoje está repleto de situações assim, tá? E eu quero já deixar um reforço aqui o estudo bíblico, ele é fundamental, ele é essencial para quem quer ter um relacionamento com Deus, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu e você não conhecermos da Bíblia pessoalmente, nós vamos ficar na mão de outras pessoas. Aí você vai ficar na mão do que o padre diz, do que o pastor diz, do que sei lá quem diz, e você nunca vai saber. Então, aqui o meu papel, o meu desejo é de motivar vocês a amarem e estudar a Bíblia, certo? O desejo é que vocês se apaixonem tanto pelo estudo bíblico e busquem esse conhecimento. A Bíblia é a constituição que Deus deixou para nós, tá? Eu costumo dizer na nossa igreja que quanto mais inútil eu for, mais eu estou satisfeito com o meu papel. A minha função como pastor é direcionar as pessoas a Deus, não ser um guru espiritual, certo? Não cabe a mim dizer quem vai casar com quem vai comprar o quê. Não. A minha função é buscar com que cada um seja maduro o suficiente para poder se relacionar com Deus e para poder enfrentar a vida de maneira madura. Não de formar pessoas dependentes de mim, entende? Então agora a gente vai entrar nesse caminho. Por quê? Porque agora nós vamos para quando Jesus morre. Jesus morreu. Quando Jesus morre, ele ressuscita e ele passa um período com seus apóstolos, tá? Com o pessoal que estava assustado. E nesse período ele se encontra com eles. E primeiro, já quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, tá? Abre lá em João 20, que aí eu vou falando aqui, depois nós vamos caminhando juntos. Então o que aconteceu, pessoal? Jesus morreu, ressuscitou, foi andar com os apóstolos. Ele foi dar as últimas orientações. Obrigado. As últimas orientações para eles. João capítulo 20, versículo 19 a 22, diz assim, olha que interessante esse texto. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, porque eles estavam com portas trancadas? Porque eles estavam com medo. Tá? Jesus morreu e o Império Romano agora começa a perseguir os cristãos, então eles se reúnem e estão com medo, estão trancados.
E eles estavam com medo não somente do Império Romano, como dos próprios judeus, tá? Os religiosos que estavam perseguindo eles. E o texto continua. Por medo dos judeus, eles estavam trancados, aí Jesus entrou. Jesus passou pela porta. E Jesus disse, a paz seja com vocês. Eu acho incrível isso. Já pensa o seguinte, você deve estar na tua casa agora. Eu acho que você deve estar na tua casa. Se estiver como a gente está aqui, nossa porta está fechada, está trancada e está escuro. Você imagina, entra alguém, passa pela porta, passa pela parede da tua casa, passa como fantasma. Aí chega na tua frente aí e fala assim, a paz esteja com você. Rapaz do céu, não sei você, mas a última coisa que vai estar comigo é paz. Porque eu ia estar morrendo de medo. É um fantasma, é assustador, gente. E quando Jesus faz isso, os discípulos já estavam com medo, porque estavam sendo perseguidos. E aí eles veem aquilo acontecendo, eles se assustam. Aí no versículo 20, Jesus diz assim, tendo dito isto, mostrou-lhes, presta atenção que isso lá na frente vai ser importante, mostrou-lhes as mãos e o lado. Aí os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aí novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Olha, gente, aqui é onde Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, certo? Nós vamos para Atos 2, mais para frente, aonde eles são batizados pelo Espírito Santo, e aí alguns entendem que é a plenitude. Porém, o Espírito Santo já agia antes. Tanto que agora, o que os discípulos eles estavam sentindo? Medo. E uma pessoa que está com medo precisa do quê? De coragem. Aí Jesus vai, sopra sobre eles e dá paz e coragem a eles. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo dá a cada um conforme aquilo que ele ache necessário. E Jesus sabia que o que os discípulos precisavam naquela hora era de paz, porque o coração deles estava muito tumultuado, e de coragem. Sabe, irmãos, muitos de nós estamos como aqueles discípulos hoje, trancados e com medo. Certo? Trancados e com medo. Não por uma perseguição, mas devido a toda essa situação que está acontecendo. E é tão bonito a Bíblia que ela mostra que isso é humano. Aqueles homens andaram com Jesus e estavam com medo. Então nós podemos sentir medo também. Mas é nessas horas de medo que Jesus entra e sopra sobre nós o Espírito, ao qual ele diz, a paz seja com vocês. Mas lembre-se, ele ainda estava aqui na terra. Ele ia subir e aí o Espírito Santo ia passar a habitar nas pessoas. Então esse primeiro texto de hoje ele é importantíssimo, guarde isso. Os discípulos estavam com medo e Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Lá em Atos 2, quando há o batismo do Espírito Santo, é a plenitude, mas aqui o Espírito Santo já agia já. Pois bem, segundo ponto, agora que o bicho vai pegar. Uma mensagem mal compreendida. Agora vamos ver que mensagem mal compreendida é essa. Agora vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Você está em João, só uma folhadinha para frente, você já vai estar no livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim. Em meu livro anterior, Teófilo, olha, mais uma informaçãozinha. Qual o livro anterior? Se você for ver o Evangelho de Lucas no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o Lucas 1.1 é a mesma, é o volume 1 e Atos é o volume 2. Tá? Lucas escreveu o Evangelho com o seu nome para esse amigo chamado Teófilo, e Lucas escreve Atos para o mesmo amigo chamado Teófilo. Teófilo em grego é amigo de Deus. Então, na verdade, o Evangelho de Lucas e Atos é um livro só. Um vai contar do nascimento de Jesus até a sua ressurreição, e agora ele vai contar a partir do momento dos apóstolos. Por isso que é Ato dos Apóstolos.
Então vamos lá. Eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado ao céu, certo? Ele foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Olha, agora é um link para quinta-feira que vem. Apóstolos que primeiro Jesus havia escolhido. Os apóstolos, irmãos, e na sequência do capítulo 1, vamos ver depois, eram apenas homens que andaram com Jesus desde o batismo dele até sua morte. Tá? Os apóstolos bíblicos são homens que viram Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. E Paulo ele foi aceito porque Jesus se apresentou a ele no caminho de Damasco. Mas se você for estudar profundo a história de Paulo, teve muita gente que não teve dificuldade em aceitálo. Tá? Então Paulo é uma exceção, porque o próprio Cristo apareceu para ele. Portanto, apóstolos são aqueles ao qual tiveram encontro com Cristo, que a princípio Paulo, chamados pelo próprio Cristo, ou aqueles que viram Cristo desde o batismo até o final, até sua morte e ressurreição. Fora isso, não há apóstolo, meu ponto de vista, pela maneira como eu leio a Bíblia. Ok? Mas pastor, tem tantos apóstolos, isso aí eu vou deixar a critério de vocês. Se são apóstolos ou se é apenas um título por causa da vaidade do ego. Porque quanto maior o título, maior o ego, maior a vaidade das pessoas. Entende? Mas isso nós vamos nos aprofundar mais quinta-feira que vem. Tá bom? Ok. Versículo 2. Atos 1, 2. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Lembra lá em João, o texto que nós lemos, que eles estavam no quarto com medo, e Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Quais provas? Ele mostrou as mãos, ele mostrou o lado do corpo. Então, ele deu prova de que ele estava vivo de fato. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha que legal agora. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Agora a pergunta aqui é, que promessa é essa? Do que Jesus está falando? Quem que ele falou? Certo? Quem era para os discípulos esperarem? O Espírito Santo. Mas quando que Jesus falou sobre isso? Anota aí mais um texto bíblico. Lucas, capítulo 11, a famosa oração do Pai Nosso. Lá no versículo 9 e 13, isso aqui também, mais uma coisa que Jesus falou e nós entendemos errado. Ali diz, todos aqueles que busquem encontrarão, batem, a porta será aberta, todo que pede recebe, todo que busca encontra. E aí algumas linhas falam que isso daqui fala de vida financeira. Busque que você vai se tornar rico, peça, a Bíblia diz, peça que vai receber, busque que encontrarás. Só que esse texto não está falando sobre questões materiais. Se você continuar até o final do versículo 13 de Lucas capítulo 11, ele vai terminar assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Certo? Então esse busque, bata, não é sobre bens materiais, mas sobre o Espírito Santo, porque quando Jesus falou isso lá atrás, eles nem sabiam quem era o Espírito Santo, gente. Pessoal, os discípulos, eles não tinham noção do que era Espírito Santo. Mas Jesus falou, vocês vão receber.
Agora, em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus fala assim, ó, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui e esperem pela promessa do meu Pai da qual eu lhes falei, que é essa promessa de Lucas, certo? Que era o Espírito Santo. Versículo 7, vamos pular para o versículo 7. E ele lhes respondeu, não, perdão, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, ó, que os caras vão perguntar para Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Por que eles estavam preocupados? Porque o Roma dominava sobre os judeus. E eles achavam que Jesus ia tirar o poder de Roma e ia dar o poder a Israel. Eles não estavam nem pensando em céu, em glória, vida espiritual. E Jesus lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Gente, o que os discípulos fizeram a pergunta para Jesus, quando que o Senhor vai resolver o nosso problema aqui? E Jesus respondeu, não interessa. Não interessa. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. E aqui está mais um grande problema, gente. Quantos de nós, quantas pessoas vivem dando datas, vivem dando que Deus vai fazer tal data, que Deus voltou. Algumas religiões falam que Jesus já voltou. Uma falou que em 1946, outra em 1895, outra... Gente, isso é loucura. Não conseguimos definir data. É Deus que vai agir do tempo dele, no momento dele, do jeito dele. E nós ainda queremos que Deus responda, quando vai acontecer isso, Deus, quando? E Jesus chega para o povo e fala, calma, não compete a vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Não interessa para nós quando toda essa pandemia vai acabar. Não interessa. Porque se nós ficarmos preocupados com isso, irmão, a gente vai ficar doente. É como se a gente orar a Deus, Deus, quando tudo isso vai acabar? E Deus fala para nós, não interessa. É Deus, é o Pai que vai definir. Pronto. Cumpram o propósito de vocês na terra. Vocês entendem que Deus não tem que dar satisfação a nós, irmãos? Vocês entendem que Deus não tem que dar satisfação do tempo dele para as nossas vidas e para o mundo? Então, desde aquela época, desde aquela época não, desde o Antigo Testamento, os homens sempre quiseram fazer perguntas a Deus desse tipo. Qual que é o problema? O problema é que quando existem perguntas dessa forma, aparecem sempre oportunistas que querem dar as respostas, que são chamados falsos profetas. Homens e mulheres que se levantam em nome de Deus, falando de prazos, falando de que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Tudo oportunista. Tudo falso profeta. Vamos continuar. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Gente, isso é muito legal. Lembra quando eu falei dos apóstolos? Os apóstolos tinham que ser aquelas pessoas que viram Jesus desde o tempo que ele foi batizado até a sua ressurreição. Por quê? Porque esses iam ser testemunhas de Cristo. Testemunha é quem viu. Testemunha é quem viu. Porque naquela época era importante, não tinha Bíblia, não tinha livro, certo? O que acontecia, gente? As testemunhas, era um mundo tão mais honesto do que o nosso mundo é hoje, que as pessoas confiavam no que as outras falavam. Por isso as testemunhas de Cristo, os primeiros cristãos, os primeiros aqueles apóstolos tinham que ser pessoas que tinham visto de fato, não ouvido de outras pessoas. Então toda a missão da igreja começou apenas com aqueles que eram testemunhas de Cristo. E esses foram passando de boca em boca para que a igreja crescesse. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Agora, versículo 9. Tendo dito isto, ele foi elevado às alturas
enquanto eles olhavam. Imagine a cena, gente. Jesus agora está subindo, está indo para o céu e todo mundo olhando para lá. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Os discípulos ficaram, qualquer um de nós, né? Ficamos olhando para cima. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Olha o que ele vai dizer. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aí, aqui rolou todo o problema. Aqui eles entenderam uma coisa que Deus não quis dizer. Aqui começa todo o BO que a gente vai ver daqui para frente. Por favor, eu quero que vocês leiam aí, se tiver com sua Bíblia, o final desse texto. Atos 1, 10. Olha lá, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Certo? Alright? Uma pergunta. Os homens, os anjos, esses anjos, ele falou que Jesus iria vir buscar aqueles discípulos? O texto diz, olha, este mesmo Jesus que está subindo vai vir buscar vocês? Não. Os anjos falaram que este mesmo Jesus que está subindo, ele voltará da mesma forma como viram subir. Só que os discípulos, os apóstolos, eles acreditaram que Jesus ia voltar para buscar eles. Entende? Eles acreditavam que eles não iriam morrer. Eles acreditavam que Jesus ia voltar e levar eles para o céu, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Maravilha! Glória a Deus! Entenda, os anjos não falaram que ia vir buscar eles, mas eles entenderam errado. E aqui rola um problema. Aqui rola um grande problema. Terceiro ponto. Uma ação precipitada. Olha o que acontece quando somos precipitados por imaginarmos que Deus falou uma coisa que ele não falou. Agora você vai abrir em Atos, capítulo 2, versículo 38 a 45. Muito conhecida essa passagem, porque é a passagem que às vezes a gente lê e fala da igreja primitiva, né? Nossa, a igreja primitiva era uma igreja fantástica, as pessoas se amavam, as pessoas se... Então, vamos lá, do Atos 2, 38 em diante, tá bom? A igreja, o Espírito Santo já haviam sido batizados pelo Espírito Santo, tudo mais. Versículo 38. Pedro respondeu, olha, presta atenção, Pedro, hein? Esse nome é importante. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Uma coisa muito importante que é válida até hoje. Primeiro ponto para a salvação, arrependimento. Se não se arrepender, meu irmão, não tem como ser salvo. Certo? Arrependimento, o batismo e o Espírito Santo. Não há como ser inverso. Não há como ser salvo sem se arrepender. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês. Olha aí. A promessa é para vocês. Pedro estava falando para a multidão que estava ouvindo eles. Para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, gente, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vocês têm noção? Rapaz, eu sou pastor, eu fico imaginando o que é 3.000 pessoas se salvarem. 3.000 pessoas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual era a pregação? Qual era a pregação? Arrependimento. E qual era o testemunho que aquele povo estava dando? Que Jesus morreu, ressuscitou
e que Jesus vai vir nos buscar. Então, se Jesus vai vir nos buscar, ele logo, logo aparece, gente. Quando ele vir, eu quero estar salvo. Olha o versículo 42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ó, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Por que aqueles primeiros cristãos, por que os primeiros discípulos, aqueles primeiros cristãos da primeira geração, venderam tudo o que tinham para ficarem juntos em comunidade? Imagina hoje você se converte e você fala, cara, eu vou vender minha casa, vou vender minha empresa, vender meu sítio. Todo mundo, todos da sua igreja vendem tudo e vão morar num sítio, vão morar num lugar comum, ou cada um fica na sua casa, mas se ajuda. Por quê? O que faz uma pessoa tomar esse tipo de decisão? Ao que parece, que nós vamos ver daqui para frente, ao que parece, a maioria dessas pessoas estavam esperando que Cristo ia voltar para buscar elas. Então, se Cristo vai voltar para me buscar, para que eu vou trabalhar? Do que me vale essa casa? Do que me vale meu carro? Do que vale a minha empresa? Não vale nada. Então, irmãos, ao que parece, aqueles primeiros cristãos, eles entenderam errado o que os anjos falaram para eles. Os anjos não falaram que esse Jesus que vocês viram subir vai vir buscar vocês. O anjo falou, esse Jesus que está subindo virá da mesma forma, mas não falou quando, não falou como. Entende? Mas os caras entenderam que era para eles. E por causa disso tomaram decisões precipitadas. Quais decisões? Venderam tudo que tinham. Venderam tudo que tinham. Ah, gente, eita! Imagine hoje. Vamos vender tudo. Vende seu carro, vende sua casa, pede as contas do trabalho, pega o acerto, divide o dinheiro em todo mundo. Aí o tempo passa. O tempo vai passando. E Jesus não volta. E o dinheiro vai acabando. E Jesus não volta. E aí começou a acontecer o que eles mais temiam. Sabe o que era? Os primeiros discípulos, os apóstolos, começaram a morrer, cara. Eles começaram a morrer. E aí o povo começou a ficar preocupados. Poxa vida, mas eles começaram a morrer. E foi a partir deste momento em que houve a necessidade de começar a escrever os evangelhos. Porque enquanto eles eram vivos, lembra que a ordem de Jesus serão minhas testemunhas? Enquanto eles estavam vivos, eles eram testemunhas oculares de Jesus. Mas conforme eles foram morrendo, já não existia mais as testemunhas oculares. Aí começou a ter a necessidade de ser escrito os livros do Novo Testamento. Marcos, Mateus, Lucas, João começaram a ser escritos para deixar marcado, porque até então não tinha nada. E aí, gente, o povo começa a morrer e Jesus não volta, o dinheiro começa a acabar, começa a dar problema porque a mulher começa a brigar com o marido, ai, tá vendo, você vendeu tudo, o marido briga com a mulher, os filhos brigam com os pais, e o pessoal começa agora a questionar os próprios apóstolos. E aí? Cadê Jesus? Onde que está Jesus? Estamos esperando e nada. Vocês têm noção do problema que está causando? Que foi causado? Agora deixa eu fazer mais uma pergunta. Foi culpa de Deus? Foi culpa de Jesus? Não.
A culpa foi dos homens. O anjo não falou que Jesus iria vir buscar eles, mas eles quiseram entender que viria buscá-los. Certo? Agora, gente, o tempo vai passando. Conforme o tempo passa, o apóstolo Paulo, depois que ele se converte, ele anda com Cristo, ele começa a conviver com essas pessoas também. E o apóstolo Paulo, com certeza, lidou com a frustração dessas pessoas que falavam: Paulo, mas Jesus não volta, Jesus não voltou, vou acreditar nisso. Em 1 Tessalonicenses, anota aí no papelzinho, tá bom? Anota no papelzinho e, se possível, abra sua Bíblia ou procura aí no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Paulo agora vai consolar aquela galera, aquelas pessoas que depois de tanto tempo o pai morreu, não foi ressuscitado, agora eu tô aqui e Jesus não voltou. Olha o que Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto àqueles que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha só, Paulo está falando assim: gente, olha, eu não quero que vocês sejam como os cristãos que já perderam a esperança. Esperança do quê? Esperança de que Cristo ia voltar, esperança de se Cristo realmente era Deus, esperança se de verdade se tudo aquilo era verdadeiro que falava sobre Jesus. A turma começou a não acreditar mais nas coisas, sabe? Aí versículo 14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, olha que interessante, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha só, Paulo também tinha certeza de que ele seria arrebatado, que não passaria pela morte. Tá vendo? Ele está dizendo, ó, versículo 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, nós é eles, daquela época lá. Nós que estivermos vivos, vamos ficar até a vinda do Senhor. Olha o versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, os que estivermos vivos, ele se coloca como quem estaria vivo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele termina no versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha a palavra de consolo de Paulo. Paulo está dizendo assim: gente, não desanimem. Não desanime, não perca a esperança. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar, vamos aos céus. Então ele dá uma palavra de consolo e esperança, porque aquele povo já estava desanimado. Sabe por quê? Por causa de expectativa. Vamos aplicar para o dia de hoje. Gente, sabe o que está deixando muita gente doente? São as expectativas. Ó, daqui a 10 dias, tudo vai ser liberado. Aí os empresários, os pais, os pastores, tudo, daqui a 10 dias tudo vai ser liberado. Dá 10 dias, vem o decreto. Não, mais 15 dias. Puxa. Vai chegar uma hora que os caras vão falar: daqui a 15 dias, sabe o que vai acontecer com o povo? Ah, vai nada. O povo já está desacreditado. Entende? O povo agora não tem mais, não acredita já no que o governo diz. O povo já estava perdendo crédito com a palavra, sobre a promessa de Jesus. Ah, Jesus vai voltar nada, cara. Diz que ia voltar para o povo lá, os caras morreram.
não voltou, até agora estamos ficando velhos, Jesus não volta, o povo estava sem esperança. Mas voltando a dizer, eles estavam sem esperança por algo que eles entenderam errado. Não é porque Cristo havia prometido. Entende? Isso que Paulo tentou consolar. E o último texto de hoje, que eu deixei, e para mim é o texto mais incrível, porque quem escreveu foi Pedro. Pedrão que andou com Jesus. Pedro que andou sobre as águas com Jesus. Pedro que foi um dos caras parceiros de Jesus. Mais ou menos no ano entre 65 a 68 depois de Cristo, Pedro já estava com mais idade, já era um senhor. Ele escreve na sua segunda carta, e aí Pedro esclarece todo esse mal-entendido. Porque, irmãos, aquele mal-entendido da primeira geração de cristãos lá que falaram, Cristo vai vir buscar a gente. Os caras venderam tudo, venderam empresa, venderam terreno, venderam casa. Aí Cristo não voltou, passaram fome, passaram dificuldade, deu problema, morreram. As pessoas foram perdendo as esperanças. Pedro agora esclarece. Abre lá em 2 Pedro, capítulo 3. Tá? 2 Pedro fica depois de 1 Pedro. Olha, já ajudou, hein? Já ajudou, facilita demais. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos lá. Se você não está com a Bíblia, se você não está conseguindo acompanhar, por favor, vai anotando, vai anotando. Se depois tiver uma coisa, me pergunte, tá? Manda as mensagens aí, que aí, conforme for, a gente vai respondendo, tá? Abre lá, 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler, acompanhe aí, hein? Pedro vai dizer assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Por quê? A primeira foi a de 1 Pedro. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Viu como é importante a figura do apóstolo, a qual Pedro também era? Por que era importante? Porque eles não tinham Bíblia, eles não tinham Novo Testamento. Então o Novo Testamento, o que dava garantia de que era uma palavra divina, era justamente o testemunho daqueles que andaram com Jesus. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, olha que louco isso daqui, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Gente, olha que legal. O pessoal, os cristãos daquela época, viraram motivo de chacota das pessoas. Porque pensa se você hoje vende tua casa, se você hoje vende teu carro, pede as contas do teu emprego, como inclusive muitas religiões fazem isso. Se vocês verem, você vê que tem gente aí que faz loucura por causa de religião. E aí os caras pegaram, você vende tudo, mas por que você está fazendo? Cristo vai voltar, cara. Beleza. E Cristo não volta. Aí a sociedade começou a olhar para esses cristãos e começou a tirar sarro deles. O que houve com a promessa da vinda do Messias de vocês? O mundo continua do mesmo jeito, tá vendo? Versículo 4 aí de 2 Pedro. E aí Pedro começa a consolar esse povo. Versículo 5 agora. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído.
E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição do ímpio. Agora, olha o versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Que promessa que Pedro está se referindo? A promessa dele voltar para buscar os discípulos. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela é será destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que interessante. Vivam de maneira piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, enquanto esperamos a volta de Cristo, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Pedro está dizendo assim, gente, é o seguinte, não se preocupem com a volta de Cristo. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, nós não sabemos quando vai vir, tá? Não sabemos, mas enquanto esperamos Ele, olha lá, versículo 11, diz assim, enquanto esperamos por Ele, vamos viver de uma maneira santa e piedosa, certo? Então assim, ó, enquanto a gente espera a volta de Cristo, nós vamos viver a vida de uma maneira santa e piedosa. No versículo 14, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós não sabemos quando Cristo volta, se daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 5.000 anos ou daqui a 5 minutos. E olha, esquece. Lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus, Mestre, quando vai restaurar nosso reino? E Jesus respondeu, não interessa. O tempo depende do meu Pai. E é Ele que manda. Irmãos, não se preocupe com a volta de Cristo. Mas enquanto estamos na terra, nós temos que viver de uma maneira piedosa, santa, imaculados e inculpáveis. O problema é que a gente se preocupa tanto com a volta de Cristo de que esquecemos de viver a vida como Ele quer que a gente viva. Entende? Versículo 15, olha o versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. E aqui é muito legal, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Gente, eu acho muito legal isso daqui. Eu acho da hora. Sabe por que eu acho da hora? Porque se você ler essa carta, essa parte, você fala assim, nossa, Pedro e Paulo eram irmãos, né? Parceirão. Ih, rapaz. Pedro era difícil. Paulo era difícil. 2 bicudos não se beijam. Lembra desse ditado? Eu quero fazer um link já para próxima quinta, tem algumas questões aqui. Primeiro, lá em Gálatas capítulo 2, depois se você quiser ver Gálatas capítulo 2, no versículo 11 ao 14, Paulo vai dizer assim, que quando Paulo se converteu, Paulo foi procurar quem? Foi procurar Pedro, porque Pedro era o responsável pela igreja, lembra que Jesus deixou ele? Paulo foi procurar Pedro, fez tudo aquilo, passou um tempo, Paulo vai conversar com Pedro de novo. Só que Pedro era um cara... Pedro dá umas bolas fora. Porque Pedro não queria que o evangelho fosse pregado para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo queria que o evangelho fosse para os gentios. Pedro achava que apenas os judeus deveriam ser salvos.
Lá nesse texto de Gálatas, capítulo 2, de 11 a 14, Paulo chega e Paulo fica sabendo através de Tito ou Tiago, não me lembro, e os caras chegam para Paulo e falam assim, Paulo, é o seguinte, meu irmão, você não sabe, quando não tem ninguém por perto, Pedro vai comer na casa dos gentios, vai jogar bola com os gentios, vai bater papo com os gentios. Ele se relaciona com os gentios, mas quando tem algum judeu por perto, Pedro nem chega perto dos gentios. Entende? Duas caras. Tanto que Paulo chama Pedro de hipócrita. Vai lá, Gálatas capítulo 12, de 11 a 14. Paulo chega para Pedro e fala, você é hipócrita, meu irmão. Você é falciano. Vocês têm noção do que é isso, gente? E aí a gente lê esse texto agora de Pedro falando sobre Paulo. Cara, que da hora, né? Pedro fala assim, nosso amado irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu. Sabe o que isso nos mostra, gente? Mostra que todos somos humanos e falhos. Aqueles grandes homens de Deus eram tão falhos como eu e você. Entende? E aqui vai algumas lições para... Esse é o link para a próxima quinta também. Ó, não existe homem falível. Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que a Igreja Católica fala que tem ele que fundou a igreja, tem a chave do céu. Ele tomou uma dura de Paulo. Paulo chegou, deu de dedo na cara de Pedro. Alguns estudiosos dizem que, inclusive, os dois saíram meio que na mão. Foi um negócio meio duro, certo? Pedro andou com Jesus, foi apóstolo de Jesus, viu Jesus e mesmo assim ele errou. Mesmo assim ele foi hipócrita. E Paulo chegou para ele e falou, você é hipócrita, Pedro. Ou você muda, ou você... E Pedro entendeu que Paulo estava certo. E Pedro mudou. Não existe homem infalível. O Papa não é infalível. O apóstolo, os que se dizem apóstolos não são infalíveis. Pastores não são infalíveis. Não há ninguém infalível. Não existe líder espiritual que não possa ser repreendido se ele estiver errado. Se eu, como pastor, eu errar alguma coisa, minhas ovelhas têm total direito de vir falar para mim, pastor, pô, tá errado isso. Não foi legal o que você fez. Entende? Paulo deu de dedo na cara de Pedro porque Pedro estava errado e Pedro aceitou. Irmãos, não existe cobertura espiritual de um líder religioso sobre as suas ovelhas. Não há. Quinta-feira que vem vamos aprofundar mais. Ah, se sair daqui da igreja, perdeu, saiu debaixo da minha unção, está sob maldição. Isso é demoníaco. Jesus, presta atenção, Jesus não veio formar líderes. Jesus veio formar servos. Jesus vai na contrapartida do que o mundo diz hoje dos coaching. Você é líder, você é isso, você... Não, Jesus veio e disse, vocês têm que ser servos. Lembra do lava-pés de Jesus? E Jesus fala, se eu sendo mestre lavo os pés de vocês, quem dirá vocês lavar os pés uns dos outros? Então, infelizmente, hoje muitos líderes usam do título para buscar refúgio para suas mazelas. Pastores e apóstolos que roubam, fazem nojeira com o evangelho, através da política, através de tanta coisa, mas ninguém pode falar nada porque ele é ungido de Deus. Porque se eu falar contra o ungido de Deus, eu estou na roça. Balela. Pedro errou. Gálatas 2, de 11 a 14. Paulo foi lá e disse, você é hipócrita, Pedro. Muda. E parece que os dois se acertaram. Parece que os dois retomaram, mostrando humildade por parte de Pedro. Isso é lindo, isso é lindo. Pois bem, vamos continuar no texto aqui, tá? Versículo 15. Deixa eu tomar uma água aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo
15. Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, como ele disse, né, lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha que interessante. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Que assuntos, irmãos? Sobre a volta de Cristo. Lembra que nós lemos em Tessalonicenses, agora há pouco, que Paulo falou sobre a volta de Cristo? Agora, olha que maravilha que Pedro fala aqui, ó. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Gente, para e pensa comigo. Para e pensa comigo. Se o próprio Pedro, apóstolo Pedro, quando ele lia algumas cartas de Paulo, ele falou, rapaz do céu, que trem é esse que Paulo... Difícil, hein? Se Pedro tinha dificuldade de entender, significa que nós temos que ter a humildade de entender que na Bíblia tem coisas difíceis, sim. E algumas explicações exigem leitura bíblica, exigem oração, exigem, sabe, enfiar a cabeça na Bíblia e estudar. Não ficar no nível raso. Entende? Se Pedro, quando ele lia algumas cartas de Paulo, falava, rapaz do céu, daqui, o que Paulo está querendo dizer com isso? Não sei, cara. Difícil, hein? E hoje muitas pessoas acham que o estudo bíblico é raso. Gente, e quando nós achamos que o estudo bíblico é raso, corremos o risco de acontecer como Pedro disse aqui. Os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Sabe por que esta última palavra de Pedro é incrível? Esse último texto de Pedro eu acho incrível, irmãos. Porque Pedro ele demonstrou humildade em vários aspectos. Primeiro, ele demonstrou humildade em se referir a Paulo como um irmão amado e querido e honrar a Paulo. Mesmo eles tiverem tido um BO, um problema entre eles alguns anos atrás. Eles se acertaram. Mas o que me chama mais atenção foi que o Pedro, este mesmo Pedro, ele esteve presente lá quando Jesus subiu aos céus, lembra? Pedro ouviu dos anjos, este mesmo Jesus que está subindo virá. E talvez, possivelmente, este mesmo Pedro também acreditava que Jesus vinha buscar ele. Mas o tempo foi mostrando que Jesus talvez não viesse buscar. Então, antes de Pedro confortar ou ajudar as pessoas a lidarem com as frustrações deles, ele teve que aprender a lidar com a frustração dele primeiro. Entende? Sabe, irmãos, nessa lição de hoje nós podemos ver que muitos problemas que os primeiros cristãos enfrentaram foram criados por eles mesmos. Os caras venderam tudo o que tinham, esperando que Cristo fosse voltar para levá-los. Cristo não voltou. E aí os caras ficaram sem casa, sem trabalho, sem dinheiro, passando dificuldade e uma vida difícil. E aí ele joga a culpa para Deus ainda, porque, como a gente viu nos outros textos, os cristãos perderam a esperança. Aí Paulo teve que escrever, Pedro teve que escrever. Eles que entenderam errado. Eles diziam aquilo que Deus não disse e entenderam aquilo que Deus não quis dizer.
E não podemos nos esquecer que entre aqueles que se enganaram estavam os próprios apóstolos. Isso significa, irmãos, que não existe homem infalível. A única pessoa infalível foi Cristo, certo? Por isso, devemos ter cuidado com profecias, com sonhos e tantas outras coisas que as pessoas dizem que foi Deus que falou, mas na verdade não foi. Não foi. Algumas situações que vivemos facilitam ouvirmos a voz de Deus aonde Ele não disse nada. Por exemplo, o medo extremo. Aquela perseguição que eles estavam vivendo, foi ótimo eles imaginarem que é o seguinte, então Jesus vem buscar nós agora, porque a gente está vivendo um momento difícil de perseguição. O medo, crises emocionais, nossa, às vezes nós vivemos um momento emocional tão difícil, uma carência tão terrível, esperando alguém para casar, e daqui a pouco alguém fala alguma coisa e, Deus me falou que você vai... E essa carência faz você acreditar numa falsa profecia. Às vezes você quer fazer alguma coisa, ir para algum lugar e alguém diz algo e esta carência faz com que você acredite no que a pessoa está dizendo. Entende? É em períodos de crise como este que nós estamos vivendo agora, que aparecem muitos oportunistas falando aquilo que o povo quer ouvir em nome de Deus. Por isso, irmãos, precisamos manter a calma. E ao invés de buscar dar ouvidos aos profetas, vamos dar ouvidos ao que a Bíblia nos diz, que aí não tem erro. Certo? No passado, aqueles cristãos do primeiro século venderam tudo o que tinham porque acreditaram no testemunho errado dos cristãos que viram Jesus subir. E ainda hoje muitas pessoas vendem muitas coisas, perdem tantas coisas. E às vezes não é só questões financeiras. Muitas pessoas perdem o seu nome, perdem a sua história por acreditarem em outras pessoas. Sabe, irmãos, não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar. Mas uma coisa eu sei, lembra? Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Só não vamos cair no erro dos cristãos do primeiro século, de que no momento de medo e de crise, entenderam aquilo que Deus não falou. Jesus vai voltar, mas não sabemos quando. Essa pandemia vai acabar, não sabemos quando. Pode levar um mês, quando pode levar 5 anos. E aí? Pastor, que é isso? Irmãos, isso é verdade, não sabemos. O povo, quando estava na Babilônia, foram levados cativeiro, para o cativeiro da Babilônia, eles estavam loucos de vontade de sair. Aí um falso profeta Ananias falou, Deus vai libertar vocês. E aí vem Jeremias e fala, não, é 70 anos. E o povo não quis ouvir isso. Mas eu não sei quanto tempo, meus irmãos. Não estou dizendo aqui que vai ser tanto tempo. Mas eu vou dizer que às vezes a gente quer ouvir, às vezes nós ouvimos de Deus aquilo que nós queremos. Hoje tem profeta a rodo. Quanto tempo? 2019 a 2020. Vai aí no seu histórico do Facebook. Vai no teu histórico do Facebook. Vai lá, 2019, dezembro. Olha lá quantos temas. 2020, o ano da restituição. 2020, o ano da vitória. 2020, o ano da dupla honra. 2020, vai lá ver. É o que o povo quer ouvir, cara. O povo quer ouvir que o outro ano sempre vai ser melhor do que o outro. Vê se tinha alguma profecia de que 2020 seria o ano da derrota, o ano da perca, o ano da falência, que é o que está sendo até agora. Ou é mentira? Mas o povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir voz que Deus não disse. Por isso, a melhor coisa que nós fazemos era ouvirmos a palavra de Deus. Aqui não tem erro. Aqui não tem erro.
Aqui Deus fala. Não fique dependendo do que pastores, líderes profetizam sobre a tua vida. Eu creio que Deus fala, eu creio. Mas eu creio que da palavra de Deus que diz também, provem se os profetas são de Deus. O problema é que quando hoje você vai provar se um profeta é de Deus, vem com aquela desculpinha esfarrapada. É um ungido do Senhor, não se pode falar. Não. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então esses não são homens de Deus, são seres demoníacos, usando o evangelho para enganar o povo de Deus. Não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. E lembra o que Pedro falou na sua carta? Gente, enquanto Cristo não volta, sabe o que vocês vão fazer na vida? Vivam uma vida piedosa, buscando serem imaculados, uma vida de paz, uma vida que agrade a Deus. E esse fica o desafio para nós. Não sabemos quando tudo isso vai passar. Não sabemos quando vamos morrer, não sabemos se Cristo vai voltar para nos buscar. Mas nesse meio tempo, vamos viver uma vida piedosa, uma vida de paz, uma vida imaculada e uma vida que busque agradar a Deus. Feito isso, meu irmão, ou se Cristo voltar e nos levar, estamos no céu. Se nós irmos até Ele até a morte, estaremos no céu. E fique em paz. Deus abençoe. Quinta-feira que vem, vamos continuar Atos lá na passagem que nós vimos. Vamos ver como é que foi a escolha dos primeiros apóstolos. Aí vamos entrar em toda aquela questão de apóstolos, profetas, unção espiritual, ungidos de Deus. E aí vamos entrar de cabeça nesse tema. Tá bom? Gente, puxa, perguntas. Alguém tem pergunta? Eu estou aberto aqui no coisa, não sei se eu fui claro. Tá? Deixa eu esclarecer algumas coisinhas aqui. Isso daqui, depois eu vou editar, vou tirar as primeiras partes e vou postar no YouTube, tá bom? Vai estar disponível no YouTube também, tá? E tem alguma pergunta, amor? Não? Bom, alguém tem pergunta, gente? Por favor, eu fico preocupado porque como eu estou acostumado a estar olhando para o rosto das pessoas na igreja, tudo, a gente vai... Aqui eu não estou vendo, eu não sei se está sendo claro, se não está. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Por favor, caso não queira fazer agora e lembrar de alguma coisa, manda aí nos comentários, me marca, tá? Marca, porque às vezes a história passa e aí eu não vou saber. Se você me marcar, eu sei que tem alguma coisinha, eu vou lá e pergunto. Gente, é o estudo bíblico, tá? Como eu falei, a minha intenção aqui é fazer com que vocês se apaixonem pela palavra de Deus. Duvidem de tudo que eu estou falando. Duvidem. O pastor está mentindo. E só quem vai poder dizer se eu estou mentindo é a Bíblia. Então vai e pesquise a Bíblia. Leia a Bíblia. Se aprofunde, coma a Bíblia. E você vai ver como ela é maravilhosa. A Bíblia mostra que esses homens foram tão falhos quanto nós. Certo? Esses homens foram tão humanos quanto nós. E Deus os usou. E Deus pode me usar e usar você também. Tá? Não perca o sono. Não perca o sono por palavras vãs. Cuidado em correr atrás de profecias e de profetadas. Cuidado com os líderes espirituais que usam a religião para aprisionar através de unção espiritual. Isso, sai aqui, você vai estar sob maldição. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. O próprio Cristo, olhem, o próprio Cristo dava liberdade para as pessoas o seguirem ou não seguirem. Jesus nunca forçou a barra para alguém seguir ele. Pelo contrário, fala, quer ir embora? Pode ir. Ele nunca precisou de usar de autoridade para que os discípulos o seguissem. Então, quando vemos pessoas, líderes espirituais, se usando de um título para encobrir seus erros,
Isso é demoníaco. Isso é demoníaco, tá? Gente, espero ter sido bênção. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Saudade de estar pregando para o nosso povo. Adriana tá ali, Hélio tava lá, mandou um abraço a você, Adriana, Helião, Yasmin, saudade da Yasmin, nossa princesa, Juliano, corintiano Juliano, gente boa, Deus abençoe. Todos os irmãos que acompanham, aqueles que... Quem? A Tati também, pessoas aqui que estão assistindo, enfim, gente, Deus abençoe muito vocês, tá? Se alguma coisa que eu disse aqui, por favor, pastor, eu não entendi isso, pastor, eu não concordo com isso, por favor, vamos conversar, entre em contato comigo, tá bom? É apenas explanação bíblica. Eu vou evitar ao máximo e evito ao máximo usar termos técnicos e outros livros. A gente vai buscar usar a Bíblia, a história bíblica, tá bom? Então, que Deus abençoe. Domingo, Dia das Mães, um beijão a todas as mães, um beijão à minha amada e linda mãe, Dona Mirna, um beijão, mulher que eu admiro demais. Um beijão para minha sogra também, Dona Lourdes, olha só, hein? Lourdes e Mirna. Eita, nós é lá do interior. Beijão da Lourdes também, Deus abençoe a senhora, todas as mães, vocês que estão nos assistindo. Gente, Deus abençoe, tá? Vai ser um Dia das Mães diferente, mas que Deus abençoe muito. Domingo, 19 horas, aguardo. Ó, desde domingo, nossa, vai ter um negócio muito legal, tá? Vai ter um negócio show de bola mesmo. Espero que vocês curtam, chamem as crianças, vai ter uma programação muito especial para as crianças, domingo, 19 horas. Tá bom, gente? Um beijão. Qualquer dúvida, por favor, entre aí, avise. Meu telefone 996828418. Deus abençoe, beijão. Amor, vem orar aqui. Não. Vem orar. Vem orar. Amor, não quer? Não vai. Gente. Ó, Mari não quer vir orar. Então eu vou orar. Estarei orando por vocês, tá bom? Então, Deus abençoe. Quinta-feira que vem continuamos esse estudo. E domingo que vem aguardo vocês, tá bom? Pai querido, Pai, obrigado por esse tempo gostoso, ó Pai, de estudo da Tua Palavra. Senhor Jesus, aquilo que eu por fraqueza humana, por limitação humana, não soube explicar, que o Espírito Santo do Senhor possa estar explicando, Pai. Traga paz aos nossos corações, traga entendimento e esclarecimento, ó Pai. Nos ajude a sermos maduros cada dia mais. Cobra-nos, ó Pai, com a Tua graça e que possamos buscar a humildade que é o Teu desejo para nós. Abençoe nossas famílias, abençoe cada um que assiste aqui, os seus lares, e nos dê uma noite de paz e descanso, Pai. Muito obrigado. E desde já eu peço por todas as mães. Domingo será o Dia das Mães. É um dia, vai ser bem diferente do que muitos outros anos. Algumas não vão poder estar junto com seus filhos. Mas, Pai, muito obrigado por cada mãe, cada mulher guerreira que tem lutado e dado o melhor por seus filhos. Deus, que o Senhor possa estar abençoando elas grandemente. Nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijão para vocês. E ó, não tenha medo. Tenha esperança. Tá bom, gente? Beijão, até mais. Fiquem com Deus.